Boa noite, companheiros e companheiras. Eu vou citar o Ulisses e a Lúcia, simbolizando neles o cumprimento para todos os companheiros e companheiras aqui. Sintam-se todos abraçados, ganhar tempo para nominar cada um, até porque nós nos conhecemos há bastante tempo. Vou dispensar o protocolo aí com a permissão do Rilo, que me convidou. Acho que foi muito feliz a escolha do assentamento 1 para sediar esse nosso encontro aberto da militância. Por que eu digo isso? Porque isso simboliza algo que nós temos lutado há muito tempo, que é para reaproximar e estreitar os laços do nosso partido com o movimento social. E esse enlace aqui, a escolha do local, mostra que nós temos compromisso com a luta social, com as mudanças, com a reforma agrária, com novas conquistas de direitos, ao mesmo tempo que a gente preserva as conquistas alcançadas até aqui com muita luta. Quero dizer para você, Ângela, quando você se solidariza comigo, dizendo que não gostaria de estar na minha pele, certamente pela dificuldade da conjuntura, pelo que nós temos apanhado, mas eu quero te dizer que eu estou muito feliz em presidir o Partido dos Trabalhadores, porque eu sei que eu não estou só, eu sei que eu tenho junto comigo, da Presidenta da República até o militante mais humilde, os milhares e milhares de filiados e filiadas, muitos anônimos, mas que sei que estão dispostos a dar a vida, como muitos já deram no nosso país, construindo a democracia e construindo o Partido dos Trabalhadores. Então isso me fortalece, isso me encoraja, isso me dá disposição de continuar na luta, sem medo desses canalhas que querem nos destruir. Quero dizer a vocês que esse congresso é muito importante. E quando vocês fazem uma etapa livre, entenderam perfeitamente o espírito da coisa. Nós queremos coesionar a nossa militância, mas queremos também aproximar cada vez mais dos amigos, dos simpatizantes e, mais que isso, também dos setores de esquerda não organizados, dos partidos de esquerda também. E por isso nós criamos, inclusive agora, uma ferramenta na internet também, para interagir com as teses, para dar sugestões, para que a síntese do nosso congresso lá em Salvador seja um momento realmente de apontar caminhos, de dialogar com a sociedade, mas também de reafirmar a força do PT e permitir os avanços nesse período difícil que nós atravessamos. Eu não gosto de falar em crise, porque a crise, quando a gente fala dela, é uma crise mundial, a crise do sistema capitalista, que as pessoas falam que é a crise do neoliberalismo. Infelizmente, o neoliberalismo não morreu, porque ele é um momento de transformação do capitalismo. E o capitalismo, para se reproduzir, ele precisa a cada momento de renovar a exploração. E renovar a exploração no Brasil e no mundo, e com formas cada vez mais sofisticadas. E uma delas, que nós estamos combatendo vigorosamente nesse momento, é a chamada terceirização. Vocês sabem que um trabalhador terceirizado trabalha em média 3 horas a mais por semana do que um trabalhador com carteira assinada e formal. E ganha, apesar de trabalhar 3 horas a mais por semana, 25% a menos em média do que um trabalhador assalariado em jornada normal, numa fábrica, no escritório, assim por diante. E por isso, nós temos hoje cerca de 12 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil, que precisam de uma regulamentação, de uma proteção formal da lei, porque eles estão simplesmente protegidos até hoje por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que está prestes a ser derrubada no Supremo Tribunal Federal. Já tem 6 votos contra, significa maioria, e terminando esse processo no Supremo Tribunal Federal, os terceirizados entram no limbo, sem nenhum direito. Uma coisa é regulamentar a existência dos trabalhadores terceirizados, mas o que se pretende agora, com a derrubada da súmula, é estender o regime terceirizado
para 14 ou 15 milhões de trabalhadores hoje formalizados. Ou seja, aumentar a exploração, aumentar a jornada de trabalho, reduzir salários, quando nós estamos no momento de 12 anos de valorização de salário e de uma luta que precisa ser levada à frente, que é pela redução da jornada de trabalho, para criar novos empregos, até porque o capitalismo também desenvolveu avanço tecnológico, novas formas de produção que permitem reduzir a jornada de trabalho. Mas o que eles fazem? Eles criam agora o trabalho de tempo permanente, que é usar as ferramentas da moderna tecnologia para as pessoas ficarem à disposição 24 horas por dia, em casa, no celular, no computador, e nós vamos combater esse tipo de exploração. Então, para isso, nós vamos entender o que se passa no país hoje. Nós estamos vivendo um momento em que, depois de 12 anos de valorização salarial, de programas sociais, de investimento na educação e na saúde, e sem ter condições de aumentar as formas de taxação, que o senso comum hoje é que não pode criar imposto, nós mesmos tem imposto, queremos pagar imposto e tal, não há possibilidade de manter o padrão de vida da maioria dos trabalhadores sem aumentar a receita, sem criar impostos sobre grandes fortunas, sobre grandes heranças, taxar a especulação, porque não tem como botar dinheiro na saúde, na educação, em aumentar salário, se não tem produção, se não tem aumento do bolo. E isso nós fizemos durante 12 anos e esse modelo está esgotado. Não há como fazer o jogo do ganha-ganha, tem que tirar de alguém. E esse é o momento que nós estamos vivendo. A classe dominante percebeu que há um momento de crise econômica e ela quer jogar o ônus nas nossas costas. E a correlação de forças tem permitido que se faça isso. Então, qual é o jogo hoje? Nós falamos em governo de coalizão. Nós já não estamos mais num quadro de governo de coalizão. Nós estamos vivendo um quadro que nós ganhamos a eleição, mas somos minoria no Congresso Nacional. Mesmo com as alianças que nós tivemos que fazer, que o Brasil é um país complexo, nós não temos força sozinhos para ganhar a eleição, e essas alianças, ao mesmo tempo que nos ajudam a ganhar a eleição, depois nos impedem de avançar em reformas que o país precisa, não só para manter o que nós conquistamos, mas para avançar, para fazer reformas, para ter mais democracia, para ter mais espaço para os trabalhadores e para o povo brasileiro. Então, como é que a gente muda essa situação? A gente muda essa situação se nós conseguirmos ter mobilização na sociedade, se a gente abrir participação não só nas instituições, mas na vida real das pessoas. Se o partido voltar a ser, não o partido que se junta a cada 2 anos para disputar a eleição, mas o partido de militância cotidiana, o partido que está no assentamento, o partido que está nas vilas, o partido que está nas organizações sociais, que está no clube de mães, que está nos sindicatos. E isso, com o crescimento do PT, nós vimos perdendo. Nós ganhamos muita força nas instituições, mas perdemos forças na sociedade. E ao mesmo tempo, companheiros e companheiras, toda a América Latina, onde houve avanço popular nas eleições, todos os governos que tomaram posse conseguiram quebrar mecanismos de poder. Alguns de forma mais efetiva, como foi na Venezuela, que mudaram a Constituição e derrubaram todo o poder judiciário, mas com consequências graves, porque a economia da Venezuela é quase todinha dependendo do petróleo e do rentismo, e há dificuldades reais lá, mas a Argentina fez a lei de meios, a Bolívia mudou a Constituição, o Equador mudou a Constituição, e aqui no Brasil, depois de 12 anos, nós não conseguimos. Isso não é ato de vontade, nem é crítica ao Lula, nem a Dilma, não. Nós não tivemos força política, força efetiva para não mexermos em nenhum mecanismo de poder aqui existente. Nós avançamos na área social. O Brasil hoje é outro.
E a gente pergunta o que seria o Brasil sem o PT. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma mídia poderosa operando contra nós. O verdadeiro partido de oposição no Brasil é a mídia. E ela tem os seus braços eleitorais, que são os partidos políticos da direita, do centro, comandados hoje pelo PSDB. Eles funcionam como canais que vão buscar o voto, mas quem forma a ideologia, quem molda as pessoas, quem institui o pensamento, que inclusive coloca gente que devia estar do nosso lado contra nós, é a mídia monopolizada. Não haverá democracia efetiva no Brasil enquanto 5 ou 6 famílias dominarem os meios de comunicação. Mas nós também, vejam vocês, ninguém como nós combateu a corrupção nesse país. Que a corrupção é um veneno moral que degrada as pessoas e contamina a sociedade. E nós criamos mecanismos para combater a corrupção. Fortalecemos o judiciário, garantimos a autonomia da Polícia Federal, garantimos que o Ministério Público pudesse funcionar livremente como antes não podia, porque engavetava os processos. Mas como nós estamos num país onde a classe dominante ocupa os principais postos nessas esferas, esses organismos hoje, de uma forma setorial, não são todos evidentes, mas se voltam contra nós, num processo de tentativa de criminalizar o PT. Agora mesmo, estava conversando com os companheiros, aquele deputado Aleluia, que está citado aí em vários episódios de corrupção, ele está pedindo a cassação do registro do PT. E faz de uma maneira, primeiro, vocês sabem que os partidos políticos no Brasil não podem ter destacamentos político-militares, não podem ter relações de financiamento de outros países. Então ele fundamenta o pedido dizendo o seguinte: o Lula disse que ia chamar o exército do estéreo. E aí diz que o MST é uma organização paramilitar e, portanto, esse é o motivo. A outra coisa é que nós somos o chefe do Foro de São Paulo, que é a organização internacional e, portanto, o PT tem um funcionamento que deve ser proscrito, porque a Constituição nós passamos a não ter recurso nem para pagar os funcionários do Partido dos Trabalhadores. Então, contra isso, companheiros, nós temos que estar unidos, nós temos que estar fortes, nós temos que ter coragem, nós temos que ocupar as ruas, porque, ao mesmo tempo que se tenta criminalizar o PT, se tenta também proscrever sindicatos, a CUT, o MST, o MTST, porque eles sabem que aí reside a nossa força. E, ao mesmo tempo, também acua os nossos parlamentares. Então, é um momento que o Congresso ele tem cumprido o objetivo de mobilizar a nossa militância, os nossos amigos. No país todo, nós temos a satisfação de ver que a cada dia há reuniões como essa aqui, há debates políticos, apontar caminhos. E, mais importante, nós temos que ser os portadores da esperança. Nada de cabeça baixa. E a nossa militância está renovando a esperança das pessoas de partir para a luta. Saber que nós temos um compromisso, não só de manter esses anos que nós tivemos e essas 4 vitórias eleitorais consecutivas, que nós temos que ter no Congresso um momento de síntese, de elaboração, de apontar caminhos para o país, de ver o que nós estamos pensando para os próximos anos, o que a gente sugere para o nosso governo, o que a gente critica no nosso governo, qual é a autocrítica sincera que a gente faz, com humildade, para as pessoas saberem que nós estamos sendo criticados hoje, não pelos nossos erros, que são muitos erros cometemos ao longo desse período, mas nós estamos sendo criticados pelas nossas virtudes. Muito bem. Então, nós temos um momento agora, provavelmente a semana que vem, vão começar a votar no Congresso a reforma política que o Eduardo Cunha quer fazer no Brasil. Nós temos um programa de reforma política que não tem viabilidade nesse momento para se impor no Congresso Nacional. O nosso projeto de reforma política supõe uma constituinte soberana, convocada exclusivamente para esse fim, como a presidenta Bachelet vai fazer no Chile agora, já proibindo, inclusive, lá o financiamento empresarial. Mas lá
a presidente da República pode convocar plebiscito. Aqui no Brasil não pode, tem que passar pelo Congresso. E tem uma proposta da Dilma, desde o ano passado, propondo a convocação de constituinte com 187 assinaturas que o Congresso se recusa a votar. Nós queremos também um plebiscito, participando de um plebiscito popular, e achamos que essa seria uma maneira do povo participar mais diretamente. E das nossas propostas específicas, tem o financiamento público exclusivo, ampliação da participação popular, a paridade de gênero nas chapas, em homens e mulheres, para ampliar a participação das mulheres também no parlamento. E com isso, a nossa proposta foi apresentada, tem um abaixo-assinado correndo, nós estamos participando de outras articulações também, mas no Congresso Nacional nós vamos partir talvez já para uma política de redução de danos, porque no parlamento você marca a posição, fazendo a sua declaração de voto, mas tem hora que você tem que optar pelo mal menor. Então nós já estamos, nesse momento, abrindo mão da história do financiamento público exclusivo para combater o financiamento empresarial. Para nós, o financiamento empresarial é a raiz do mal. Nós, no começo, outro dia, vou fazer um parênteses aqui, o Lula estava vendo o tornado, o vendaval lá em Xanxerê, falou, pô, isso me lembrou uma coisa. Na campanha de 1982, o Lula fez campanha em alguns lugares com a palha de milho. Os companheiros de Xanxerê botavam o nome do vereador, do deputado, sei lá, uma palha de milho, que não tinha nem papel para fazer panfleto. E o Lula andava com essa palha de milho mostrando como o PT, mesmo sem condições financeiras, mas pela vontade, pela disposição, pedia voto para as pessoas e fazia propaganda da existência do PT. Diz que saía com o VEFOR também com uma pasquinha assim, com R$500 para cada candidato majoritário. Chegava numa cidade e falava, companheiro, como é que é o seu projeto e tal? O que você está propondo aqui na cidade e tal? Aí com muito jeito, encostava assim e falava, companheiro, tem aqui, ó, não vai levar mal não, mas tem R$500 aqui para sua campanha. Não? O cara falava assim, pega aqui e tal, né? O Lula falou, ó, ninguém gosta de roubar, mas gosta de um dinheirinho, né? Mas as nossas campanhas começaram assim. Claro que depois o PT foi crescendo, fomos elegendo deputados, senadores, prefeitos, governadores, até presidente da República. E as campanhas foram ganhando uma dimensão inalcançável. Agora, na última eleição, o limite de gasto dos deputados federais em São Paulo era R$10 milhões. Aí o povo faz a conta. Um deputado lá, 4 anos, com gabinete e tudo, em 4 anos vai ganhar uns 2 milhões, né? Por aí. Não, deputado federal não, vai somando. 48 multiplica aí, você vai ver. Não, mas não importa, fosse 1,5 milhão. Aí o cara fala, pô, tá gastando 10, vai ganhar 1,5 milhão, não fecha a conta. E se o cara te dá R$10 mil, você não atende o telefone, fala para a secretária dizer que você não está. Se dá 100 mil, você vai ter que receber ele no gabinete. Se te dá 1 milhão, você vai no gabinete dele. Então, esse é o jogo do financiamento empresarial. E nós entramos nas regras do jogo para ter condições de igualdade e poder disputar as eleições. Mas isso também foi criando algumas coisas, que a eleição foi se desgarrando da luta social. Nós temos que misturar sempre a disputa eleitoral, que nós escolhemos esse caminho, com as bandeiras da população que nós representamos, principalmente da classe trabalhadora. E agora chegou o momento que nós estamos jogando tudo no fim do financiamento empresarial, tentando evitar que o financiamento empresarial seja incluído na Constituição, que é isso que eles querem. O Supremo Tribunal Federal está julgando uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB e já está 6-1. Então, se concluir a votação, está proscrito o financiamento empresarial. Mas eles estão segurando, o ministro Gilmar Mendes está segurando, esperando que o Congresso Nacional constitucionalize o financiamento empresarial,
Porque se ficar na lei comum, como está hoje, na lei ordinária, o Supremo derruba. Se puser na Constituição, o Supremo não vai poder mexer. Então essa é a nossa batalha principal hoje lá no Parlamento, além das outras lutas que nós vamos fazer contra o voto facultativo, contra o distritão, que introduz o voto majoritário na eleição de vereador, deputado, é uma desgraça para nós. E para dar o exemplo, para convidar os outros partidos a fazerem o mesmo, o Diretório Nacional tomou a decisão, que vai ser referendada no Congresso, na Bahia, de não aceitar nas nossas instâncias, nos Diretórios Nacional, estaduais, municipais e zonais, recurso de empresa privada. Isso, companheiros. A contrapartida disso é que a nossa militância precisa contribuir, precisa fazer finança. O PT precisa financiar suas próprias ideias. Nós não podemos continuar dependendo de financiamento de pessoas que não estão conosco, que de alguma maneira ajudam aqui ou ali, mas na hora H podem estar para o outro lado. Então, nós vamos lançar uma campanha agora na internet para poder contribuir pela internet, com cartão de crédito também, que não pode fazer doação em dinheiro, tem que ser cheque, boleto ou cartão de crédito. E nós estamos fazendo um apelo para a militância para arrecadar. Por que a militância não tem contribuído, regra geral? Porque estava muito fácil. O que adianta eu dar R$20 ou R$50 se a OAS me dá 2 milhões, se a Camargo Correia me dá 500 mil? Então não há motivação para contribuir. Mas então, além do chamamento à luta agora, nós estamos fazendo um chamamento a que nós mesmos financiemos o nosso partido, como está no nosso estatuto e nossa carta de fundação. Claro que há questões complexas para debater. Me perguntam, por exemplo, mas como é que vão fazer os candidatos? Como é que faz o Fernando Haddad numa cidade como São Paulo, candidato à reeleição? Como é que ele vai se virar só com contribuição de pessoa física? A questão para discutir no Congresso. E os vereadores? E eu tenho a seguinte ideia: se a gente conseguir separar, porque hoje o partido tem que assumir a dívida que o deputado deixa, que o candidato a prefeito deixa e tal. Se a gente conseguir desvincular uma coisa da outra, você pode até deixar os parlamentares recolherem contribuição privada, por conta deles, e sem o PT ter que assumir o ônus depois, se não quiserem que isso seja estendido a todos. E a outra coisa são as dívidas remanescentes que foram feitas sob outra orientação. Isso tudo vai ser objeto de debate no Congresso e espero que até lá a gente chegue a conclusões para esse não ser o tema principal do nosso Congresso. De qualquer maneira, esse é um problema real que, enquanto continuar o financiamento privado, empresarial, nós vamos ter um quadro de ganhar a eleição para presidente e ter um Congresso contra nós, porque o poder econômico põe lá a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, como se diz, e faz uma pauta conservadora como essa que o presidente da Câmara está nos impondo agora, como é a pauta de tentar reduzir a maioridade penal, com o que nós objetamos totalmente, porque não concordamos com essa ideia, até porque ela não resolve os problemas da criminalidade e nós não vamos admitir esse retrocesso. Mas nós temos também, companheiros e companheiras, isso que eu falei que nós não mexemos nos mecanismos de poder ainda, nós vivemos num Estado democrático de direito, mas está se gerando no interior dele o que eu chamo de um verdadeiro estado de exceção. Por exemplo, sempre se disse que as pessoas são inocentes até prova em contrário. Hoje, aquele juiz lá do Paraná está fazendo com que as pessoas provem que são inocentes e não ele provar que as pessoas são culpadas. O Ministério Público é o titular da ação penal, ou seja, é ele que processa. Só que ele trabalha agora junto com o juiz. Então há uma separação, quem prende não julga, quem acusa não julga. Nessa operação Lava Jato, o processo é todo conjunto.
que isso tem uma destinação para além de punir os empreiteiros. Tem um alvo específico, que é criminalizar o PT pelas doações que recebeu em campanha. E as nossas doações são todas legais, feitas por transação bancária, com recibo, declaradas no Tribunal Regional Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Então eles querem dizer que as nossas doações são propina e que as doações dos outros partidos são doações da irmã Dulce ou de quermesse. E nós provamos agora que no conjunto das doações de todas as empreiteiras, quase a mesma quantia que doaram para nós, doaram para o PSDB, doaram para o PMDB e para todos os partidos, porque é o sistema que está em vigor. É mais uma razão pela qual nós queremos acabar com o financiamento empresarial das eleições. Essa tentativa de criminalizar o PT, ela não é inédita. Nós já enfrentamos coisas piores. Quem está mais antigo no PT, se lembra que em 89, eles puseram uma camiseta do PT no Abílio Diniz, que tinha sido sequestrado. E um jornal de Rio Branco estampou uma manchete: PT sequestra Abílio Diniz. Isso teve consequências na eleição. Como agora, na última semana da eleição da Dilma, a Veja, em conjunto com a Rede Globo, fez aquela capa de que o Lula e a Dilma sabiam da corrupção. Nós já tivemos também, na história do Brasil, outros exemplos. O exemplo do Getúlio, e sempre com a mesma toada do combate à corrupção. Era o mar de lama, na época do Getúlio, que o levou ao suicídio, e com isso ele impediu o golpe que estava em andamento. Em 55, de novo, uma tentativa de golpe contra o presidente eleito, o Juscelino Kubitschek. E a palavra de ordem da direita era o seguinte: Juscelino não pode ganhar, se ganhar não pode tomar posse, se tomar posse tem que ser derrubado. E teve duas sublevações militares, em Aragarça e em Jacareacanga, que foram debeladas e depois os militares anistiados, de tentativa de derrubar o Juscelino. 10 anos depois do Getúlio, eles conseguiram finalmente o golpe que vinham tentando há muito tempo, a derrubada do João Goulart. Por quê? Para combater a corrupção e a subversão. A corrupção que era inerente à própria sociedade em que a gente vive, e a subversão que era a luta pela reforma agrária, a luta pela reforma da universidade, a luta pela contenção da remessa de lucros, que a gente chamava naquela época de luta pelas reformas de base, que representou a destruição de todo o movimento sindical daquela época, a proscrição de centenas e centenas de militares nacionalistas e comunistas, e 20 e tantos anos de um regime de terror que resultou em mortes, torturas, banimentos, sequestros, que a gente até hoje tenta resgatar essa história através da Comissão da Verdade, na qual o companheiro Adriano tem tido um papel exemplar, invejável, do qual nós nos orgulhamos. Eu, como ele, que enfrentamos aquele período e pagamos com nossas ideias a tortura e a prisão, sabemos como é importante a democracia. E por isso nós não queremos em nenhum momento que esse estado de exceção que começa a se gestar no Estado de Direito venha voltar no nosso país. Nós, o PT, temos que combater com toda energia esse tipo de movimento, para que a democracia que nós conquistamos, ainda relativa, possa se expandir, que não se permita nunca mais que aqueles tempos voltem aqui no Brasil. Mas nós tivemos exemplos desse tipo também no exterior, que mostra que o capitalismo não gosta de conviver com a democracia. Nós tivemos o macartismo nos Estados Unidos, que era um movimento de perseguição e de censura de ideias, que obrigou muitos artistas, escritores a mudarem de nome, inclusive, para conseguirem trabalhar. E aqueles que não quiseram resistir se transformaram nesses casos que a gente vê aqui de delação. Delatavam os companheiros para poderem sobreviver. Muito da produção intelectual, artística dos Estados Unidos naquele período foi feita por autores com pseudônimo que depois
puderam se rebelar, e a gente viu como foi duro aquele período. E nós tivemos também, antes disso, na Alemanha, os caras queimaram a cortina no parlamento alemão, chamado Reichstag, puseram a culpa nos comunistas, e a partir daí o Hitler pôde fazer maioria nas eleições, e vocês viram o que deu depois, o que o nazismo e o fascismo fizeram contra a humanidade. Então, esses exemplos, eles têm que estar muito vivos para nós, porque nós somos militantes do PT. E a gente tem que contar essas histórias para as pessoas também. Nós temos que dialogar com a população sobre isso. Nós temos que politizar. As eleições são momentos de grande mobilização, de grande interesse da população para discutir alguma coisa de política. Então, nós não podemos rebaixar as campanhas eleitorais ficando só no varejo. Nós temos que ser propagandistas também. Eu digo isso porque muita gente já está, com razão, se preparando para a eleição de 2016. Eu quero dizer para vocês o seguinte, tal como mostram as pesquisas hoje, principalmente no estado de São Paulo, se nós não fizermos desde já um processo de muita conversa com o povo, de muito diálogo, de muito esclarecimento, nós vamos ser varridos do mapa eleitoral. Esse é o dado da realidade. Não adianta, nós estamos aqui entre companheiros, e eu não vim aqui para fazer exaltação. Devemos estar todos animados, esperançosos, mas nós precisamos conhecer a realidade também. Não adianta pensar em 2016 sem passar pelo nosso Congresso. As dificuldades vão ser muito grandes. As prefeituras, em geral, estão com dificuldades, caiu a arrecadação, os repasses federais diminuíram, em várias prefeituras não há como tributar, não dá para cobrar IPTU. Então, a avaliação que a população faz é que a prefeitura está mal, que o prefeito está mal. Então, quem não tem verba, tem que usar o verbo. Nós temos que ir para a população e conversar, os vereadores, os candidatos a prefeito, e tem que ser a partir de já, não é só na época da eleição, não. Pensar nas alianças que nós vamos fazer, e principalmente a gente deve buscar alianças na sociedade, reforçar nossos laços com os movimentos sociais para a campanha eleitoral, campanhas de mobilização e de esclarecimento, retomar nas propostas para as prefeituras o modo petista de governar, que tem sido esquecido. Poucas prefeituras nossas estão fazendo orçamento participativo, poucas prefeituras têm mesa permanente de negociação com o movimento sindical. Nós precisamos reativar esse tipo de mecanismo, porque negociar com o movimento sindical, com os trabalhadores, não é só aumento salarial ou dissídio, são as condições de trabalho, as condições de participação. Tudo isso tem que passar pelo nosso debate municipal, quando a gente vai fazer chapa, vai apresentar candidatos, fazer cursos de formação. Nós temos escola de formação, tem a Fundação Perseu Abramo, tem cursos à distância. Então, há elementos para a gente avançar. Mas quando eu falo das dificuldades, eu quero falar também do otimismo que me anima. Em cada lugar que a gente vai hoje, tem companheiros dispostos a ajudar a mudar o PT. Eu dei uma contribuição agora, os companheiros que quiserem estar no site do PT, chama Mudar o PT para continuar mudando o Brasil. Nós temos que fazer uma reflexão sobre o nosso partido. Nós não vamos retornar aos anos 80, até porque o Brasil de hoje não é mais o Brasil dos anos 80, felizmente. O Brasil que mudou muito por nossa causa. Mas é verdade também que nós precisamos retomar alguns valores daquela época. O financiamento das nossas ideias, os núcleos, o diálogo com a população, a solidariedade e a fraternidade entre nós. A disputa tem que ser uma disputa de ideias, não pode ser uma disputa de destruição. A unidade. Eu sei que tem muita divergência. Nós precisamos ter um diretório forte em São Paulo, precisamos ter uma bancada unida, precisamos resolver as nossas divergências no plano das ideias, a crítica que extrapola o plano das ideias e
e transfere para o pessoal, ela acaba destruindo as nossas relações. Então, aquele comportamento que a gente tinha, primeiro defende o companheiro, depois vai avaliar o que aconteceu, tem sido invertido em vários momentos. Tem uma notícia na imprensa, primeiro a gente já desconfia. Vamos ver primeiro as razões, vamos defender primeiro os petistas, depois a gente vê se ele tem alguma coisa a dever. E quero reafirmar aqui, teve muita gente que não gostou muito do que eu falei na televisão terça-feira. Gente do PT que se meter em corrupção, comprovadamente, não pode ficar entre nós. Não pode. A outra coisa é que algum companheiro que for submetido a algum julgamento injusto, persecutório, e for condenado, nós vamos ver nas nossas regras, na nossa comissão de ética, com direito de defesa, com contraditório, a não ser naqueles casos, como foi o prefeito agora do interior do Rio de Janeiro, pegando propina de 100 mil reais num posto de gasolina, expulsão sumária, porque nós temos milhares e milhares de filiados. O conjunto do PT não pode pagar pelos erros de alguns, erros graves muitas vezes. Então nós temos que ter uma conduta ética irreprochável, até para ser exemplo na sociedade. Não tem nada melhor em termos de propaganda do que o exemplo. O exemplo de um bom administrador, de práticas de boas políticas públicas, de correção. Isso nada tem a ver com moralismo nem com udenismo. Nós éramos um partido diferente dos outros. Nós estamos sendo igualados pela mídia e muitas vezes pelo nosso comportamento. E quando a gente se iguala, a gente lança o descrédito, não só ao PT, mas ao conjunto da política. E há uma campanha midiática para desmoralizar a política, para desvalorizar aquilo que move as transformações. Porque sem política, sem partido, sem organização, sem debate, sem participação, a democracia vai para o brejo. Então, companheiros e companheiras, eu fico muito feliz de que vocês tenham tido a capacidade de mobilizar tanta gente, tantos que se deslocaram para cá, a iniciativa dos deputados, dos dirigentes que fizeram essa mobilização aqui. Eu espero que haja bons debates aqui na continuidade. Eu não vou poder ficar muito tempo aqui com vocês, que amanhã eu tenho outra agenda. E embora a gente esteja criando a cota de jovens no PT, de 20% para quem tem até 29 anos, da paridade de gênero, eu já não tenho mais a mesma energia do que o Rilo, do que o Neber, do que a Juliana. Então, de vez em quando, eu preciso descansar também. E estou torcendo logo para as novas gerações virem nos substituir aqui. E vocês sabem que na política ninguém cede espaço de graça. Então, vocês precisam se organizar, reivindicar e ocupar os espaços. Não só o meu, mas das outras direções. Olha aqui, ó. Um grande abraço para vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje, revendo companheiros que eu não via há muito tempo também, companheiros de São Paulo, do interior. Eu estava indo muito para o resto do país, achando que São Paulo estava tudo em ordem. Eu vejo que tem dificuldades, mas continua tudo em ordem. Tem muita militância, muita disposição para a luta, e eu tenho certeza que nós vamos vencer. Grande abraço.